Hoje, como foi proposto, nós vamos terminar, em que a gente estique um pouquinho, o nosso seminário sobre meditação. E a pedido da casa, a partir do próximo mês, nós vamos começar um trabalho sobre o estudo da Joana de Ângeles, que muita gente não consegue ler a Joana porque traz um cunho todo psicológico. Então vocês vão se acostumar com determinadas terminologias que são importantes para compreender todo o mecanismo da psique humana. Daqui a uns 10 anos a gente vai estar bem craques. E de repente a gente vai intervalar com o estudo de André Luiz, a parte mais científica da nossa doutrina, que a gente vai sentindo ao longo de nossas apresentações. Então nós terminamos aqui a respeito desse trabalho da doutora Blackburn, que foi o Prêmio Nobel de Medicina, em que ela nos dá um caminho muito interessante, através de seus estudos, em que ela comprova que a meditação faz alongar os telômeros, que eu trouxe isso na outra apresentação. E quem tem os telômeros alongados são criaturas que vão viver mais e com mais qualidade. E a meditação gera a ativação de uma enzima que vai atuar aqui, chamada telomerase. E por quê? É a grande pergunta. Mas já sabemos, e eu trouxe isso em outras oportunidades, que a meditação leva ao autoconhecimento. A meditação leva à aceitação de quem nós somos, a confiança, a fé de que poderemos mudar, embora não consigamos. Somos sempre estimulados negativamente, nos irritamos, nos impacientamos. Fila de banco é um bom exemplo, né? Mas a prática da meditação vai nos levar a essa compreensão verdadeira, genuína, vendo os momentos que estamos reagindo aos estímulos, nos aceitando, e aí vem o esforço. Esse esforço que a mínima conquista, estou menos raivoso, estou menos impaciente, estou respirando fundo, como a nossa irmã treinou aqui. Vamos treinar meditação em fila de banco também. É muito fácil a gente meditar, né? Nesse escuro, um ambiente extremamente apropriado. Mas a meditação em fila de banco é mais complicada. Mas podemos fazê-la. Então as mínimas conquistas vai disparar um mecanismo, que já vimos também, que é o circuito da alegria, da felicidade, da recompensa. E quem está alegre não está estressado, não está deprimido. E, consequentemente, nós vamos fornecer às nossas células uma quantidade energética mais agradável, mais suave e, certamente, menos doenças. E, consequentemente, alongando os telômeros, maior a vida, maior a qualidade de vida. Então nós temos um grande mecanismo nas mãos. Basta que utilizemos esse mecanismo. Então diz a doutora Blackburn e o seu grupo, usando a meditação budista para modular o estresse e prevenir o envelhecimento. Pena que eu descobri isso tarde. Então diz ela, vamos acabar descobrindo que nós envelhecemos não com o corpo, mas com a mente. Claro, né, gente? Guardadas as devidas proporções, ninguém aqui vai se tornar imortal. Mas podemos prolongar e, de repente, chegar bem próximo à previsão genética, que são 150 anos. Já pensou? Vivermos 150 anos, que beleza? Vamos aprender mais, vamos experienciar mais, vamos perdoar mais, vamos nos perdoar mais, e vamos ganhando espaço cada vez maior, mediante esse grande beneplácito que é a reencarnação. Então, continuando, nos
No jornal da Universidade de São Paulo, Sônia Maria, docente responsável pela disciplina de Neurofisiologia Comparada, do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, nos traz um estudo muito interessante a respeito da glândula pineal. Um trabalho científico no ano de 2000, mostrando que durante a meditação transcendental CID, isso aí eu não compreendo bem, porque eu não tenho essa prática, mas os orientais sabem muito bem do que eu estou falando, realizada à noite. Por que a nossa irmã desligou as luzes? Muita gente não sabe. Porque à noite vai haver uma elaboração maior de um hormônio chamado melatonina no sangue. Mas você não está com sangue, não. Vamos continuar. Eu vou me sentar porque daqui eu não enxergo, eu vou falando de acordo. Ainda bem que tem bateria, né? Então, esse hormônio melatonina. O microfone está funcionando, mas ainda. Agora alguém vai ter que me ajudar aqui, que eu não sei como é que acho que tem que apertar ali, né? Eu acho que é aqui, ó. Já está ligando aqui. Bom, até 2 horas da manhã tem tempo, viu? Não se preocupe, não, porque, como diz o velho ditado, a noite é criança. Acho que está aí, não está? Está piscando? Então, existe um trabalho científico publicado em 2000 que nos fala que essa meditação faz elaborar um hormônio melatonina, que é elaborada pela glândula pineal. Que beleza, hein? E para quem não sabe, a glândula pineal é a glândula do pensamento. É a glândula também da mediunidade. Então, toda vez que elaborarmos melatonina, vamos nos promover um contato maior com a nossa realidade, facilitando o autoconhecimento, facilitando o autorrespeito, a autoaceitação e, consequentemente, as mudanças. Por isso, esse hormônio ele é elaborado no período noturno. Daí o porquê as meditações devam ser realizadas à noite ou com os olhos fechados. O que é interessante também, além disso, essa meditação no período noturno, para que a glândula pineal trabalhe em efusão e possamos cada vez mais estar em contato conosco mesmo. Então a meditação também atua na glândula pineal, facilitando o autoconhecimento, facilitando a alegria, a felicidade, das transformações. Essa é a nossa glândula pineal. Mostrando a vocês aqui, isso é muito interessante, o que é a natureza. Porque devemos fazer isso à noite, na calada da noite, na semi-escuridão, na penumbra, como a nossa irmã colocou aqui, com muita propriedade. Por quê? Porque a partir do momento que escurece o ambiente, ou fechemos os olhos, vai haver um bloqueio aqui, a ausência de luz, do que chamamos quiasma óptico. E, consequentemente, a glândula pineal vai liberar melatonina. Então, mostrando que fechar os olhos ou fazer a meditação na escuridão vai fazer a glândula pineal trabalhar e elaborar melatonina. Consequentemente, vamos estar mais em contato conosco mesmo. Vejam como tudo tem a sua sabedoria. Já na simbologia egípcia,
vocês podem ver que a anatomia e os antigos egípcios falaram de um terceiro olho, na região chamada tálamo do cérebro, e vocês podem ver que a anatomia está perfeitamente igual à simbologia egípcia, que é o terceiro olho, o olho de Horus. E o que a mitologia egípcia nos traz? Que esse terceiro olho, que é a glândula pineal, o olho de Horus, que está no tálamo, oferta-nos poder, proteção e boa saúde. Se entendermos o mecanismo da mediunidade, de meditação, desculpem, autoconhecimento, autoaceitação, transformação e alegria, obviamente vamos ter saúde. Então vamos ter o poder do amor, o poder da saúde, a proteção, segundo a mitologia egípcia, e, consequentemente, boa saúde, longevidade, que a ciência hoje está nos trazendo. Então vocês estão vendo que tudo se encadeia, tudo está entrelaçado, a filosofia antiga, a simbologia antiga, com as descobertas científicas atuais. Olhem que coisa maravilhosa. Isso é fruto de pesquisa. Vocês estão vendo um corte histológico da pineal. As células se chamam pinealócitos. E vocês estão vendo aqui o que nós chamamos de astrócito. Desculpe o nome, meio complicado, mas isso é muito interessante. Por que dentro da pineal tem astrócito? Qual a razão disso? Então nós vamos buscar a explicação disso à luz da ciência e à luz da doutrina espírita. Muito bem. Então vou apresentar a vocês o que é um astrócito. É um neurônio, viu, gente? Vocês estão vendo um neurônio? Célula cerebral. Não vou entrar muito no mérito dessas estruturas, mas vocês estão vendo aqui um astrócito, que fica dentro da glândula pineal, a glândula da mediunidade, a glândula do pensamento. E o astrócito e mais algumas estruturas aqui dão sustentação ao neurônio. Por quê? Essa é a grande pergunta. Então vamos aqui mostrar a vocês. Olhem aqui o astrócito. Aqui é o neurônio. A estrutura do neurônio. Então, gente, olha que coisa extraordinária. O astrócito está ligado a um vaso sanguíneo. É um capilar. Vocês estão vendo aqui, né? Então, tudo que vem no sangue, além dos elementos, os nutrientes, proteínas, sais minerais, vitaminas e energia, chega no astrócito. Se chega no astrócito, chega na glândula pineal. Então, o pensamento que vem do espírito, que passa pelo perispírito, chega na glândula pineal para ser decodificado, vem pelo sangue e pelo astrócito. Vejam a anatomia, a neurociências, ligada fundamentalmente à nossa doutrina. Tanto isso é verdade, que tem um estudo que foi publicado no Journal of Biological Chemistry, no Brasil, estudo que testou pela primeira vez em humanos o comportamento do astrócito. Conseguiu mostrar o seu potencial de induzir a formação de sinapses, consequentemente manter o neurônio vivo ou não. Vai depender muito da energia mental que vamos colocar em nossos cérebros. E o funcionamento, desculpe que eu apertei aqui, e o funcionamento da memória e do aprendizado. E quando falamos de memória, não são só as memórias da vida atual, são as memórias também de vida passada. Que nós somos o que fizemos. Então tudo isso vem à tona e a meditação nos ajuda e muito para fazermos o nosso processo de mudança. As mudanças atuais e as mudanças passadas.
E aí a ciência nos coça. E vamos buscar na pesquisa, no livro Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, alguma coisa a esse respeito, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, Alexandre, conversando com André Luiz, nos dá essa beleza aqui, ó, que diz Alexandre: o perispírito, ou corpo perispiritual, que dá forma às células do nosso corpo, inclusive do cérebro, está fortemente radicado aonde? No sangue. E vocês viram o vaso sanguíneo ligado ao astrócito, que está ligado à glândula pineal. Então, o que vem do espírito vem através do perispírito, que vem do espírito, perispírito, sangue, para chegar à glândula pineal. Então, vocês imaginem, não é aula de anatomia nem de neurociências, o que a gente traz do nosso espírito. O que nós vamos levar para o nosso sangue? Que tipo de pensamento? Que tipo de emoção? Raiva, impaciência, ódio, mágoa ou amor? Caridade, paciência, tolerância. Nosso cérebro agradece, a nossa glândula pineal agradece. Por isso a meditação vai nos botar frente a frente conosco mesmo, através de todo esse mecanismo. Claro que eu não estou me aprofundando muito, mas, diz Alexandre, quando a circulação do sangue deixa de ser livre, vem a doença. Então, como é que a doença surge? Quando há uma distonia energética, todos os pensamentos baixos, de baixo teor, tendem a se agrupar. Eles não se difundem. O bem é que se difunde. E esses grupamentos negativos, que chegam no sangue pelo espírito e pelo perispírito, vão à glândula pineal. E olha aí a conduta nociva de nossas mentes. Então isso é muito interessante para a gente começar a trabalhar os bons pensamentos, as boas energias e as boas emoções. Tanto isso é verdade, eu não sei se eu já trouxe isso, um trabalho de um japonês, num livro As Mensagens da Água, entendendo que o nosso sangue é água. 66% do nosso sangue é líquido, 34% é de elementos figurados. E desse líquido, da parte líquida do sangue, 95% do plasma é de água. Então a água é o grande condutor, é a grande condutora de energia, de eletricidade, na nossa mente, mostrando que isso tudo é transportado pelo sangue, indo para todo o corpo, indo inclusive para a glândula pineal. Se a gente faz a meditação, nosso espírito exala esse pensamento. Se for negativo, ótimo, vamos aceitar e vamos propor a mudança. É a ação, é a ascendência do espírito sobre a matéria. Isso aqui eu vou passar rapidinho. Eu acho que eu já apresentei isso aqui. E olha só, o doutor Emoto fala exatamente como Lísias, no livro Nosso Lar, nos diz. Nas experiências do doutor Emoto, a água foi submetida à ação de pensamentos, palavras e atos. E a conclusão que ele chegou foi igualzinha de Lísias. Parece que ele leu o Nosso Lar. O que ele diz? Igual a Lísias. A água é uma excelente condutora de pensamentos, palavras e atos. E a água está presente fundamentalmente no nosso sangue, quer dizer, em todo o corpo. Na saliva, na urina, em todos os líquidos corporais, mas principalmente no sangue. Entendendo que ela transporta essa energia do pensamento, das nossas emoções, olha a nossa responsabilidade. O que estamos dando para as nossas células? O que está chegando no nosso cérebro? O que está chegando no nosso fígado? O que está chegando no nosso estômago?
Então a doutrina nos confere responsabilidades. Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de cristais que foram examinados por esse japonês, nos mostrando em campo escuro, a água congelada, algumas situações que vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a Pastoral de Beethoven, olha que coisa linda, os cristais de água, entendendo que essa água que ele utilizou não é água corporal, mas a gente faz uma ilação, faz uma dedução. A área de Bach, cristais lindos. Um sutra, uma prece do Tibete, também cristais muito bonitos. Quando a gente fala de cristais bonitos, a gente fala de saúde, de equilíbrio. Vocês vão ver o oposto. Olha só que cristal lindo. Fonte de água lá no Japão, de Saijo. Aqui também, de Sambuíte. E o gelo antártico, virgem. Porque a deformação não é simplesmente pela poluição ambiental, química, mas é o que vai nessa energia, na energia poluente. O grande poluidor é a nossa cabeça, a nossa mente, a gente sabe disso. Os espíritos falam isso, que quando eles olham a Terra, é de uma escuridão impressionante. Ela falou de Saint Germain colocando as mãos sobre o planeta, tal a nossa densidade mental. Nós somos responsáveis pelo enegrecimento energético do nosso planeta. Daí tudo que vocês estão vendo aí. Doenças, cataclismos, né? Tragédias. O quanto nós estamos contribuindo e engordando essas energias. E vocês vão ver isso aqui daqui a pouco. Ó, Fonte de Lourdes na França já tem aqui um processo de desintegração. Olhem, olha a diferença. Lago Bicavo, o maior lago no centro do Japão, poluição piorando. Aqui ele não diz se é uma poluição química ou se é uma poluição mental. Claro que é mental. Quando a gente fala de poluição química, a gente fala de ambição, de cobiça, de poder, de economia, de querer ganhar dinheiro. Tudo isso. Olha só, aqui não tem nem forma. Contaminação do rio iodo. Então vamos aqui, olha essa aqui. Totalmente disforme, não tem forma nenhuma. Imaginem esses cristais no nosso sangue. Olha que coisa impressionante. O que precisamos mais do poder da prece? Represa Fujiwara antes de ser oferecida uma oração. Olha que beleza. Represa Fujiwara depois de ser oferecida uma oração. Então quem ora está promovendo esses cristais belos, bem formados. Ou seja, está se abastecendo. Quando a gente ora por um companheiro, a gente está primeiro se beneficiando. Nossa água corporal vai ficar maravilhosa. O benefício ao próximo é o benefício a nós mesmos. Quando a gente está aplicando um passe, que vocês vão receber agora no final da nossa apresentação, o primeiro beneficiado é aquele que está transmitindo o passe, o passista. Então essa energia chega ao irmão potencializada. Mas o maior beneficiado sou eu. Porque é o meu pensamento, na minha água corporal. Olha a prece, o que ela faz. Né? Olha só, coisa linda. Continuando. Água destilada não tratada, bonita. Amor e estima. E um simples obrigado. Coisa que a gente pouco escuta, né? Obrigado. Eu, por exemplo, na minha geração, era obrigado a agradecer tudo. Obrigado, meu pai. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Né? Delicadeza, gentileza, coisa que a gente não vê hoje. Sheila diz, o amor começa na gentileza. Um simples obrigado. Um simples obrigado vai abastecer o nosso sangue com cristais belos, bonitos, saudáveis. Então estamos entendendo que a saúde está em nossas mãos.
problema é a gente fazer. Aí vem a educação também dos jovens, que estão muito mal educados. A gente não escuta isso do jovem atual, obrigado. Pelo contrário. Olha só. Você me enoja, eu vou te matar. Não está matando o outro, não, está matando a si próprio. Imagina isso o tempo todo no nosso sangue. Aí vai adoecer mais à frente. Vai ter um câncer mais à frente, se o código genético o permitir. Adolf Hitler, em compensação, Madre Teresa de Calcutá. O simples nome de Hitler, que leva àquela barbárie cometida na Segunda Grande Guerra Mundial, é esse o cristão formado. A gente não precisa dizer mais nada, né? E como eu disse, aqui está um vaso sanguíneo, o plasma, que é a parte líquida do sangue, responsável por 66% do volume do sangue, 95% é de água, que facilita a circulação de fatores indispensáveis que formam o sangue, sob o ponto de vista material. E sob o ponto de vista mental, sabendo que a água, como vocês viram, é o que transporta pelo sangue as nossas energias, os nossos pensamentos. E aqui uma comprovação científica de como a pineal trabalha à noite. Um estudo feito, começa mais ou menos às 6 horas da tarde, vai subindo e tem seu pico mais ou menos aqui, ó, próximo à meia-noite. Depois vai caindo. Então esse é o período melhor, de 6 até meia-noite, para trabalharmos a nossa pineal, a glândula do pensamento, através da meditação, como vocês viram. Comprovação científica. Aí começamos a entender os grandes sábios do passado, como por exemplo Santo Agostinho. Allan Kardec, na questão 919A, pergunta para o grande sábio Santo Agostinho: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, conheça-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um se conhecer. Como conseguir isso? Santo Agostinho, como conseguir esse poder do autoconhecimento? A que horas e como? Você já sabe a resposta. À noite, meditando. Será que o Santo Agostinho respondeu isso? Está lá no Livro dos Espíritos? Então vamos ver. Aqui, ó. Aquele que todas as noites, preste atenção, à noite, que a pineal está trabalhando, evocasse todas as ações, olha o autoconhecimento, o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu senti, e praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Olha a palavra-chave aqui. Porque Deus nos assistiria. Então, Santo Agostinho, parece que ele estudou ciência, né? Esse grande sábio. À noite, glândula pineal, inquirir a si mesmo, meditação, autoconhecimento, para aperfeiçoamento, mudanças. Deus vai sempre nos assistir, até porque vamos nos aproximar dele, porque o reino de Deus está em nós, como Jesus nos afirma. Então, toda vez que meditarmos à noite, glândula pineal trabalhando, o que eu fiz, o que eu deveria ter feito, buscando o meu aperfeiçoamento, estou me aproximando do reino de Deus. Fantástico. A doutrina está de acordo. Joana de Ângeles continua. A meditação, no caso em pauta, abre lugar à ação, sendo ela mesma uma ação da vontade, do querer. Querer me conhecer, querer me aceitar, ter fé e lutar pela minha mudança, passo a passo. Ninguém vai sair daqui santificado,
Ninguém vai conseguir chegar no Monte Tabor se transfigurar igual Jesus. Espírito puro, que veio à Terra para nos trazer o amor. Mas estamos aqui para galgar os degraus, lentamente, gradativamente. Então diz a Joana de Ângeles, depende do querer. Se a gente quiser continuar abraços com a dor, com o sofrimento, com as doenças, com o nosso passado nebuloso, é problema nosso. É o nosso livre-arbítrio, é o nosso querer. Então diz ela, a caminho da movimentação de recursos úteis para quem a utiliza e, por extensão, para as pessoas. A partir do momento que eu me modifico, que eu altero o meu comportamento, que eu me transformo, eu vou emanar essa energia para os outros, né? Na relação com as pessoas. Então somos pilares para nós e para os outros. E sabemos de grandes pilares da humanidade, como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, os grandes santos, os grandes profetas. Nossa querida Joana de Ângeles, bela como sempre. Continuando, ela diz, o homem que se descobre pela meditação acaba se tornando indulgente para consigo, se perdoando e para com o próximo. Toda modificação, gente, parte da gente. É um trabalho pessoal. A gente só vai amar o próximo se a gente se amar. A gente só vai perdoar o próximo se a gente se perdoar. Porque o outro é sempre uma projeção, uma transferência da nossa imagem. Essa é uma realidade psíquica, inconsciente até. Então a nossa preocupação é conosco. Vamos deixar o cisco do vizinho em paz. Vamos olhar as nossas traves. Jesus já falou isso. A gente está muito preocupado com o outro. Vamos esquecer o outro. E vamos nos trabalhar. Vamos ser indulgentes. E diz ela, suas ações são de benevolência, beneficência e amor. O seu espaço íntimo se expande e alcança o próximo. Primeiro, a expansão nossa, do nosso espaço íntimo, para chegar ao próximo, que alberga na área do seu interesse, modificando para melhor a convivência, e a convivência começa a melhorar, porque a gente se melhora, gente. Essa é uma grande realidade, já diz o velho e antigo ditado, quando um não quer, dois não brigam. Não existe energia mais poderosa que do amor. Pode não ter um efeito imediato, mas continuem amando. E para amar, a gente tem que se amar. Tem que fazer todo esse trabalho que a meditação nos proporciona. A convivência e a estrutura psicológica do seu grupo social. Olhem só que beleza, quer dizer, se estende não só para a família, mas também para o grupo social. Joana continua. Em razão da sua identidade transparente, passa a compreender os dilemas e dificuldades dos outros, porque já compreende as suas dificuldades. É aquela velha história. Eu me perdoo, então me permito a perdoar o próximo. Eu me compreendo, passo a compreender o próximo. Isso é fundamental. Cooperando a benefício geral e fazendo-se mola propulsionadora do progresso comum, nos fala a mentora Joana de Ângeles. E diz ela, a ação, botar em prática, é o coroamento das disposições íntimas, a materialização do pensamento nas expressões da forma, a materialização do que pensamos, nos atos, o ato de caridade, que é a materialização do pensamento, aquela que resulta da meditação, é proba, é íntegra, e tem como objetivos imediatos a transformação do ambiente e do homem. Então não temos a menor dúvida, segundo Joana, segundo a ciência, segundo tudo que eu trouxe desde o início, na primeira palestra, essa é a quarta, que a meditação leva a isso aqui. Ensejando-lhes recursos que facultam a evolução e a paz. Porque vem a alegria do querer, a fé.
Quem está na fé está na paz. Quem não está na paz está na turbulência, no estresse, no conflito. Então vejam que tudo está inserido através de uma prática milenar. A nossa irmã fez aqui antes da nossa apresentação. Tal procedimento, a ação bem vivenciada, faz que o homem se sinta satisfeito. Então estamos entendendo, meus queridos irmãos, que a meditação que leva ao autoconhecimento gera a satisfação, gera alegria. E vocês viram na descoberta científica da doutora Blackburn, os telômeros aumentam, nosso código genético fica em paz. Claro, gente, não vamos levar isso na ponta da faca, porque nós temos todo um passado delituoso. Ninguém vai ficar imortal por conta disso. Mas a gente pode melhorar muito a nossa condição de vida. Alegria, felicidade, gratidão. Então, o que lhe faculta a alegria de viver, conhecendo-se. Então, quem se conhece se sente alegre, feliz. E não a felicidade que muitos imaginam, a felicidade externa, das conquistas, dos prazeres mundanos, dos apetites grosseiros da matéria, que é a mesma área do cérebro, gente. Por incrível que pareça, Deus colocou na mesma área a alegria espiritual e a alegria prazerosa da matéria, para que a gente identifique-as e passe a fazer a nossa opção, nosso livre-arbítrio. E aí nós vamos amadurecer para a existência, psicologicamente. Uma das diferenças entre quem medita, prestem atenção, e aquele que o não faz, é a atitude mental mediante a qual cada um enfrenta os problemas. O primeiro, aquele que medita, age com paciência, ou seja, paz, ciência. Ciência da paz, porque está em paz ante a dificuldade. E o segundo, o que não medita, reage com desesperação. O que é o estresse? Se não um ato de desesperação. Eu quero tudo para ontem. Ansiedade. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que... Gente, olha a água corporal, meus irmãos. Estamos num processo de mudança. A ciência vem bater o martelo em cima disso tudo. Assim, o importante e essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom. O hábito de ser bom é o hábito da mudança, de seguir o caminho traçado por Jesus dentro da lei de Deus. Todos nós vamos ter que percorrer isso. Eu vou querer acelerar meu passo. Espero que vocês também o façam. Continuando. Eu trouxe isso aqui, não é da doutrina, mas é um grande sábio do Oriente chamado Swami Vivekananda, do seu livro O que é a Religião. Swami é uma condição hierárquica, é um mestre, hierarquicamente falando. E olha o que ele nos fala no seu livro, O que é a Religião, sobre a meditação. Vamos acompanhar. Refreie a mente para que não se volte para o mundo exterior. Quando a gente está meditando, a gente tem que refrear as preocupações, o que eu tenho que fazer amanhã, depois da manhã, voltar-se para dentro de si mesmo. Então, refreie a mente, restrinja os sentidos, interiorize a mente. Aí vem a proposta. O que nós estamos buscando na meditação? Só tranquilidade? Não. Só relaxamento? Não. Nós temos que buscar, lembram-se de Santo Agostinho? Evocar o que fizemos. Então, se eu tomei uma atitude hoje inoportuna, desagradável, impaciente, hoje à noite eu vou meditar nessa minha impaciência. Abraçar a minha impaciência. Aceitar que ela me pertence. Não pensando em mais nada. Eu estou
Estou interiorizando a minha mente. E aí, consequentemente, o que eu vou fazer? Através dessa meditação, buscar a minha mudança. O que eu estou pretendendo? Olha a vontade. E aí tem que ter fé. O que eu pretendo? Ser paciente. Então eu vou colocar impaciência e paciência, optando pela segunda condição. Creio, mas isso é uma realidade. Nós vamos começar lentamente a diluir a impaciência. Claro que vão precisar umas 50 encarnações para diluir um pouquinho. Mas já está valendo a pena, porque, gente, não tem jeito. Ninguém vai virar santo por obra do acaso, porque Jesus veio nos salvar. Isso já está no passado. Não adianta vir para a casa espírita, só botar um nomezinho lá na irradiação e achar que os santos e os espíritos vão resolver nossos problemas. E o nosso trabalho? E o nosso livre-arbítrio? E o nosso esforço? E o nosso sacrifício? Vocês sabem quantos equívocos vocês cometeram? Eu me atrevo a dizer, milhões, trilhões, seja lá o que for. E nós temos que responder por isso. Ou fica tudo no éter? Aí Jesus chega e salva. É muito fácil, né? A lei do menor esforço. Jesus veio para nos salvar. Em nome de Jesus. Aleluia. Desculpe, hein? Não estou criticando religião nenhuma. Mas isso é um engodo total. Vocês estão vendo aqui a nossa individualidade, o nosso livre-arbítrio. É uma doutrina que vai na ferida. Quem não quer vislumbrar isso, mude. Vai ficar se iludindo. Aí reencarna, continua se iludindo, aí reencarna. Um dia a tal da dor vai nos encaminhar. Aquela dor excruciante, a dor moral, ou a dor física com a dor moral. É a dor que realinha, gente. É a cruz. Nós temos que nos realinhar. Cruz quer dizer realinhamento. Então eu aguento tudo sem me queixar. Fixar a mente numa só ideia, diz Vivekananda. Pense constantemente em sua verdadeira natureza. Quem eu sou? Colérico, impaciente, vingativo, ofensivo. Pense. Aceite para mudar. Senão não vai ter outro caminho, gente. Livre-se da superstição. O que é a superstição? Exatamente esse conto da carochinha. Achar que Jesus vem aqui e vai salvar todo mundo. Vai sair todo mundo purificado. Os anjinhos com asa nas costas. Não se hipnotize na crença da sua própria inferioridade. Também não é ficar fixado na sua inferioridade. É dar um salto quântico da mudança. Então diz o Vivekananda, dia e noite, diga a si mesmo quem você é, para vir a ser, até realizar de fato a sua unidade com Deus. Isso aqui é maravilhoso, vindo desse grande sábio do Oriente. Aqui diz tudo. Meditação, interiorização, fixação de um pensamento, aceitação, mudanças para atingirmos essa unidade com Deus. Jesus também meditava, né? Vocês estão vendo a postura dele. Só que nós precisamos meditar para irmos ao encontro de nossas sombras, nossos equívocos. Por que Jesus meditava? Ele ia ao encontro de suas sombras? Claro que não. Jesus não tinha sombras. Segundo a classificação kardeciana, Jesus era espírito puro. Jesus não precisava conquistar mais nada, embora trabalhasse. Então, quando ele meditava, ele ia ao encontro do Pai, gente. Mas não é o Pai que está fora, é o Pai que está dentro. Todo mundo tem a impressão que Deus está fora de nós, num reino inalcançável. Deus está na dimensão mais sutil, mais quintessenciada, que está dentro de nós. Vós sois deuses. O reino de Deus está em vós, não está aqui nem acolá, nos fala o Mestre Jesus.
Então, como foi prometido, nós estamos encerrando hoje o nosso curso de meditação. Creio que aqueles que compareceram às 4 apresentações viraram mestres do conhecimento. Claro, né, gente? Tem muito que aprender. Aí eu trouxe para vocês aqui, nós vamos ficar atentos, as imagens, para que essas imagens nos pertençam. Pela meditação, pelo autoencontro, por essa sinceridade conosco mesmo, nós estaremos nessa paz. Ainda uma paz efêmera, porque ainda estamos muito distantes da paz do amor. Mas já é um caminho. Um caminho que a meditação nos proporciona para fazermos a nossa verdadeira modificação espiritual. Então eu trouxe para vocês aqui, vamos acompanhar para encerrarmos a nossa apresentação. E mês que vem já fica o convite. Nós vamos começar o primeiro capítulo do livro de Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade. Número 1. Também dentro desse padrão. Se não der para apresentar tudo, a gente adia para a segunda. Nós temos, graças a Deus, eu acho que eu vou viver até os 100 anos, um tempo bastante largo para irmos assimilando os ensinamentos. Então eu vou pedir que alguém apague a luz, deixe só lá no cantinho, para a gente sentir a beleza rapidinho, ainda temos 5 minutos, dessas paisagens, para que elas sejam as nossas paisagens interiores. Obrigado, amigo. Espero que vocês escutem aí atrás, né? Tá dando para ouvir aí? Como disse o Mestre Jesus, que a paz esteja convosco. Muito obrigado.